Olá, turma! Nesta audioaula vamos falar sobre as pilhas e baterias comerciais. Seguinte, até agora a gente estudou, por exemplo, a pilha de Daniel e outros dispositivos análogos que eles servem mais para a gente entender didaticamente como é que ocorrem as reações, e quais os componentes de uma pilha, tá? E como é formado essa energia para gerar, a eletricidade, tá ok? Então aqui a gente vai ver agora, as pilhas e baterias que a gente usa no nosso dia a dia. Elas têm os mecanismos bem análogos às pilhas mais simples, só que na constituição delas são um pouco mais complexas. Então a gente vai ter que olhar, para a questão de onde é cátodo, ânodo, com as reações, e quem sofre oxidação, redução e essas coisas, tá? Então pilha, o conceito de pilha, veio por Alexandre Volta. Ele lembra, ele empilhou alguns metais diferentes, separados por um papelão embebido de solução salina, daí o nome pilha. Com esse dispositivo ele conseguiu produzir energia. Então a pilha seria esse dispositivo constituído somente por dois eletrodos, como a gente viu, e um eletrólito que seria a solução que conduz os elétrons. E aí eles ficam arranjados de forma a produzir energia elétrica. Já a bateria ou acumulador seria um conjunto dessa pilha. Se você agrupar pilhas, você obtém uma bateria ou acumulador. E aí esse agrupamento pode ser do tipo paralelo ou em série. Gente, paralelo é quando tu une elas pelos mesmos polos. Vejam que todas as pilhas estão ligadas pelo mesmo polo positivo e pelo negativo. Já em série não. É como se colocando numa lanterna, por exemplo. Não fica um polo positivo pegando no polo negativo e assim sucessivamente. Então esse agrupamento é em série. Classificação das pilhas e baterias, gente, pode ser primária ou secundária. Primária é aquela que não pode ser recarregável, que é a mais simples, a seca, ou ácida e alcalina. Já as secundárias são as demais, aquelas que são recarregáveis, bateria de chumbo, de automóvel, bateria de níquel e cádmio, por aí vai, de íon lítio, tá? Todas essas são secundárias, elas podem ser recarregáveis. E aí vamos falar de cada uma delas, gente. Primeiro, falando da pilha seca ácida, tá? Ou também pilha comum, ou de Leclanché, que foi o cara que criou ela, tá? Aí o que acontece? O que é que nós vamos observar, gente? Vamos ver. Quem é o anodo? O anodo é essa folhinha de zinco, tá? É quem vai sofrer oxidação. Lembrando, se você não souber, olhando para o NOx, quem foi que oxidou? A oxidação, aumento do NOx do 0 para o mais 2, o zinco está acontecendo. Se você não lembrar disso, lembre que toda vez na reação de oxidação, o elétron é liberado aqui depois da seta. Na reação de redução, que no caso aqui é o dióxido de manganês, que está presente no cátodo aqui, no bastão de grafite, que é quem vai sofrer a redução, olha o NOx diminuindo. Tá? E aí lembrando daquela regrinha, CRAL, no cátodo ocorre redução, cátodo, redução, no ânodo, oxidação, aumento do NOx. Então, se você não souber pelo NOx, basta olhar esse elétron. Elétron depois da seta é oxidação. Elétron antes da seta está ganhando elétron, é redução. E aí essa pilha, gente, tem também o eletrólito, que funciona com aquela ponte salina, lembra? Que é o que vai fazer os elétrons migrarem de um eletrodo para outro, Tá aqui essa pasta contendo isso aqui, E aí ela é primária, como a gente falou, não pode ser recarregável. A quantidade de energia, tensão elétrica produzida é de 1,5 volts e ela é mais barata que tem, é bem simples. Só que ela produz correntes pequenas em serviço contínuo. E aí só pode ser utilizada em aparelhos que não exigem muito, como rádios portáteis, telefone, campainha, lanternas e por aí vai. Tá? A pilha por que as pilhas vazam, gente? Você reparou que tem pilha que vaza? O que acontece é o seguinte, é porque quando você deixa ela em repouso, ou sem usar, tá? Na prateleira de um supermercado, por exemplo, ocorre algumas reações. E aí pode ocorrer a oxidação do zinco na presença do ácido, e aí forma hidrogênio. O gás hidrogênio, ele pode aumentar a pressão interna lá da pilha e aí pode estourar e aí o conteúdo vaza. E para minimizar, os fabricantes usam essas quantidades aqui de sal de mercúrio no eletrólito da pilha para poder servir como inibidor da reação. O mesmo, gente, pode acontecer na pilha alcalina que a gente vai ver. Só que a oxidação aqui não é na presença de ácido, e sim de base. Mas pode acontecer a mesma coisa, tá ok? Gente, se deixar uma pilha ácida na geladeira,
por um tempo, ela volta a funcionar. O que acontece é o seguinte: se a pilha não tiver descarregado completamente, ou seja, o conteúdo que vai sofrer oxidação não tiver sido consumido todo, né? Se tiver apenas formado esse amônio gasoso, né, que aí fica envolvido na barra de grafite, né, e aí vai dificultar os elétrons migrarem, você pode colocar, ó, ela na geladeira e aí você vai conseguir, né, ó, baixar a temperatura e a solubilidade dessa amônia interna na pilha. E aí faz com que o trânsito de elétron volte, tal. Mas se a pilha tiver descarregada totalmente, né, o conteúdo, e aí não tem mais como, nem colocando na geladeira. Então a mesma coisa vale para a pilha alcalina também, tá? E aí, gente, a pilha alcalina, ela foi desenvolvida por volta de 1880, tal. Tá aqui, quem nunca viu, Rayovac alcalina. E aí, é basicamente a mesma coisa da pilha seca. A diferença, ó, é o eletrólito, que ao invés de ser, né, um ácido, né, aquela pasta que a gente viu, ó, o eletrólito aqui é uma base. Tá? Ela é primária também, a tensão é a mesma. E aí, ela pode ser usada, né, em brinquedos, máquinas fotográficas, aqueles equipamentos que requerem descarga de energia mais rápidas e fortes. E aí a gente já comentou sobre a pilha alcalina vazar e na geladeira. E elas, a grande vantagem é que elas têm a durabilidade cerca de 5 vezes maior do que a pilha seca. Tá? Beleza? Gente, para falar de baterias, né, a gente falou sobre a associação de pilhas. Vou ter que, né, ó, entender isso aqui. Ó. Quando as pilhas são associadas em paralelo, o que acontece? Imagine se eu associo 4 pilhas de cada uma 1,5 volts. Se eu associar em paralelo, veja que a tensão, ó, ou seja, a quantidade de energia formada, não muda, é como se fosse a mesma de uma única pilha. Já a corrente elétrica, o fluxo de elétron, ela é como se você somasse, ó, tudo isso aqui para dar 6 volts. Tá, ó. Já se for em série, é o contrário, gente. A tensão ela é somada, ou seja, se eu colocar 4 pilhas em série, agrupadas, né, ó, você vai ter uma quantidade de energia 6 volts e a corrente é como se fosse de uma só. E aí nós vamos falar da bateria de chumbo, que ela é secundária, né, que é aquela que a gente usa em carro, ela pode ser recarregável, foi construída pelo francês aqui, ó, Raymond Planté. Ela é usada, por exemplo, né, em tracionamento de motores, no brake, que é aqueles aparelhinhos que segura a energia do computador quando cai a energia, né? E no automóvel ela consiste em 6 pilhas, que é em série, cada uma de 2 volts. No total nós vamos ter 12 volts, tá? Então, ó, nós teríamos, né, 6 pilhas ligadas aqui uma na outra em série, cada uma com 2 volts, somando tudo vamos ter 12 volts. E aí o anodo dela, ó, é de chumbo, é essa parte negativa aqui, ó, é a placa de chumbo. O cátodo, que é a parte positiva, é o óxido de chumbo 4, PO2, e eles são mergulhados no eletrodo, que é o ácido sulfúrico, tá? Aqui que ocorre o fluxo de elétrons. Gente, já que nesse caso aqui, ó, se você deixar uma bateria, ela não vai produzir energia espontaneamente, porque a DDP dela, né, o potencial, a diferença potencial é negativa e a reação não é espontânea. Então, no automóvel, para que gere energia, nós precisamos desse alternador, que contém um dínamo que faz transformar a energia mecânica em elétrica. Tá? Então, sem o alternador, problema do alternador, a bateria não gera, né, no carro. Tá? E aqui nós temos as reações. Ó. O ânodo sofrendo oxidação, ó, perdendo elétron, e o cátodo ganhando elétron, sofrendo redução. A próxima bateria, né, que é de níquel-cádmio, também é secundária, ela é usada em filmadoras, aparelhos eletrônicos, e foi aquela usada nas primeiras baterias de celular, aqueles tijolão. Né, desvantagem, porque eles são pesados, ó. O níquel e o cádmio são metais pesados, tem alto custo de produção, tal. E além disso, esses metais são tóxicos, tal. E aí, ó, o anodo aqui, ó, é o cádmio, né, por isso aqui o níquel-cádmio, e o cátodo é o óxido hidróxido de níquel, por isso níquel cadmio, tá? E eles imersos no eletrólito chamado de hidróxido de potássio, tá? A DDP, né? A potencial, a tensão elétrica é entre 1,2 e 1,4 volts, né? E pode ser recarregada diversas vezes, tá ok? E esse efeito memória aqui, ó, dela, a desvantagem é que tem aquela questão de você viciar a bateria. Elas não são boas de você carregar quando a bateria não descarregou totalmente. Então, o ideal é quando você carregar quando o dispositivo pede para a carga, tá? Já a bateria de hidreto metálico, ela é um pouco mais sofisticada que a outra, né? Porque elas são mais leves, né? Maior durabilidade, mas é basicamente o mesmo esquema, tá? E aí, ó, só que a desvantagem é porque
são muito mais caras. E aí, no Brasil, elas quase não foram para frente. Então, a principal modificação dela, em relação à anterior, a de níquel cadmio, é porque o anodo não é o cádmio, e sim, ó, esse hidreto metálico aqui, tá? Mas o restante é igual. E a DDP lá, o potencial tensão produzida é 1,2, tá? As baterias de íon lítio, essa aqui sim, são as bambambam do mercado. São as mais modernas, tem baixa densidade, bem leve material. Olha a DDP alta. Então é para esses celulares mais sofisticados e computadores, viu, gente? Eu acho que até nas aulas presenciais a gente mostrou um vídeo do pessoal, né, dos estudiosos, né, que produziram essa bateria de íon lítio. Eles ganharam o prêmio Nobel, um cientista centenário, 100 anos de idade. A gente passou isso aqui, tá? Então, é íon lítio, que forma o íon lítio, tá? E aí, para finalizar, gente, tem as células a combustível. A diferença das células a combustível para as pilhas é porque na reação para produzir energia, os componentes não estão dentro do dispositivo, como as pilhas, e sim eles vêm de fora, eles são bombardeados. Por exemplo, a mais comum é a célula de hidrogênio e oxigênio, que é utilizada em programas espaciais, né, dos Estados Unidos, como o Gemini e Apollo. E aí você bombardeia o hidrogênio aqui pelo anodo e o oxigênio pelo cátodo. O que acontece? Esse oxigênio vai oxidar esse hidrogênio e aí forma esses íons. Ó. Então, ó, o hidrogênio é oxidado, né, ó, e aí forma esse íons H+, tá, ó, que aí esse íon H+, o hidrogênio, na presença do oxigênio, ele vai reduzir o oxigênio, formando vapor d'água, e aí é produzido grande quantidade de energia. Tá, ok? Então, essas são as células a combustível, tá? Aqui as reações, lembrando, não se preocupe em decorar essas reações e saber quem quem reduziu, né? Qual foi o NOx que baixou, qual foi o NOx que subiu. Você apenas vai precisar interpretar essas reações, tá ok? Então, espero ter compreendido. Até a próxima aula.